E eu gostaria de começar com uma pergunta, uma reflexão. Quantos aqui já remaram contra uma correnteza? Já nadaram contra uma correnteza? Pois é assim que muitos de nós vivemos, né? Tentando vencer ali com a nossa força, gastando toda a nossa energia e a correnteza cada vez mais nos levando para trás. E se eu te dissesse que a vitória ela não está em você remar cada vez mais forte, mas justamente em você largar o remo, deixar que uma força maior te conduza. Quantas vezes nós pedimos em oração: Pai, me mostre o caminho, conduza meus passos, me dê direção, que seja feita a tua vontade e não a minha. E no final acabamos fazendo sempre do nosso jeito mesmo, né? Imagino Deus olhando lá de cima e teimoso. Eu sou uma pessoa bastante teimosa. Hoje Deus quer nos ensinar algo. Não como um guerreiro exausto, mas como um bom filho que aprende a confiar nos braços do Pai. Eu trago uma história muito breve para vocês de um certo senhor chamado Jonas, que aos 50 anos de idade ele perdeu a visão e que para muitos ali seria talvez o fim, né? E ele dizia algo que nunca foi esquecido: Deus me tirou a visão, eu fiquei no escuro, mas ali eu aprendi a enxergar com o coração. Porque até então, quando ele enxergava, ele só conseguia ver os defeitos das pessoas, deixava de valorizar muitas vezes quem ele tinha do lado, esposa, filha, amigos. E quantos de nós aqui, né, ao decorrer da nossa caminhada, muitas vezes pisamos, né, por incrível que pareça, né, justamente em quem mais nos apoia, em quem mais está do nosso lado, é quem mais acaba pagando o preço por isso. E a partir dali ele passou a fazer tudo sozinho. Ele pegava ônibus, ele cozinhava, inclusive virou conselheiro na igreja dos mais jovens. E certa vez ele foi perguntado: o que te fez continuar? E ele, com um sorriso no rosto, ele respondeu: Deus não me tirou do escuro, mas Ele acendeu a luz da minha alma. A superação, meus irmãos, não está na ausência de problemas, mas sim na presença de Deus dentro deles. É exatamente isso que a palavra de Deus nos mostra hoje. Então não importa se você está remando contra a correnteza, se o seu barco virou, nada disso importa. Escuta uma coisa: Ele nunca prometeu que você teria um mar calmo, mas Ele prometeu que caminharia com você sobre as águas. Eu trago uma passagem rápida aqui, está no livro de Isaías. Eu acho que reflete exatamente esse contexto. Está em Isaías 43, versículo 2. Eu vou ler aqui para vocês. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderás em ti. Nessa passagem vocês observam que em nenhum momento ele usa a palavra se. Não é se vocês passarem pelas águas, se passarem pelos rios ou pelo fogo. A palavra usada é quando, ou seja, as lutas elas virão, elas vão vir. Mas da mesma forma que ele garante que essas lutas elas virão, ele também promete que vai estar contigo em todas essas lutas. Amém? Só complementando, e eu acho que isso é tão interessante, cada vez que a gente busca o entendimento, a gente vê o quanto a palavra de Deus ela se conecta ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento. E se vocês se lembrarem, está no livro de Daniel, a história dos hebreus Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram lançados numa fornalha quente, e o rei
Nabucodonosor estava tão furioso que pediu que aumentassem o fogo 7 vezes mais. Até os soldados que se aproximavam daquela fornalha ali morreram queimados. Então, quando o rei observou os 3 hebreus lá dentro daquela fornalha, ele observou que tinha mais uma pessoa ali dentro com eles. Não eram 3, eram 4. E ele ainda observa que essa 4ª pessoa tinha um aspecto de filho dos deuses. Ou seja, esta é a prova de que Jesus, de que Deus, Ele é fiel a cumprir tudo aquilo que Ele promete. Então, quando a gente estiver passando por alguma peço desculpa, antes de vir para cá, no caminho, né, tive a notícia que minha avó acabou de ter um AVC. E, como falei no início, talvez essa palavra seja muito mais para mim. E eu acredito que essa tribulação, assim como os senhores também, todos aqui passamos em algum momento das nossas vidas, nada de vale a gente falar se a gente não crê. E eu creio. Amém?